A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você aí que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe. E a você que não é inscrito, já deixo já aquele convite, né, para antes de nós começarmos a nossa videoaula, a você estar se inscrevendo aí e já deixando aí aquele like, né, como uma forma de gratidão pela videoaula e também para estar nos ajudando aí a crescer o nosso canal, a ganhar corpo, para que todos nós venhamos estar juntamente aí, né, aprendendo a palavra do Senhor. Eu sou o professor Daniel Santos e hoje estou trazendo para vocês mais uma videoaula comentada, né, que veio da nossa edição especial, que veio com um tema, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glórias a Deus, né? Hoje nós estaremos tratando da lição de número 11, né? Que veio para o dia 13 de setembro de 2020, que é o Dia Nacional de Missões. Glórias a Deus por isso, né? Marcos 16,15 diz para nós assim que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? É o primeiro versículo aí que nós podemos usar aí, bem especificamente tratando de missões. Mas vamos lá para a nossa lição de hoje, que veio com o tema, a lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra, né? Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O nosso texto áureo está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, na parte A, que diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. A nossa verdade prática vai dizer assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, e poderosa e penetrante. Glórias a Deus, né? A nossa leitura bíblica em classe vai estar lá em Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao 12. O nosso objetivo dessa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Glórias a Deus, né? O nosso ponto central dessa lição diz assim: a palavra de Deus é eficaz. Na nossa parte introdutória da lição, ela vai dizer assim que o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Nós sabemos aí, né, nas lições anteriores aí, todo o processo que teve, a reconstrução dos muros, a reconstrução de Jerusalém, os homens que Deus se levantaram aí, né, para estar reconstruindo. E agora Antaxerxes, né, o governador aí da Pérsia, ele pega e envia aí o nosso irmão Esdras, né, para estar ensinando a palavra de Deus novamente para o povo judeu. Né? Ele envia Esdras para Jerusalém para estar novamente firmando a lei de Deus no meio do povo de Judá. Glórias a Deus, né? Nós estaremos aqui com seus tópicos, seus subtópicos e alguns exemplos, né, dentro dessa nossa lição da videoaula comentada. O primeiro tópico nosso vai dizer assim: Antaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico: os judeus sob o domínio dos persas. Nós vamos ver que os persas, mais ou menos no ano de 538 antes de Cristo, né, houve esse confronto aí entre os judeus e o povo da Babilônia, né, e os persas, né, eles pegam aí e tomam, né, todo o povo judeu, derrota Babilônia, e no caso aí houve essa transição de poder, né, houve essa transição de poder, o povo judeu agora estava no poder do povo persa, e eles pegam aí e tem o Antaxerxes, né, que é o governador da Pérsia, e ele envia aí, na verdade, Esdras
para estar agora restabelecendo a palavra de Deus no público judeu, estabelecendo a lei de Deus no meio do povo. Segundo subtópico, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escribas e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel e quis, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali, né? Introduzir de novo a palavra do Senhor no meio do povo, que nós vemos aí nas lições anteriores aí os povos pagãos, né? Adorando a outros deuses devido aos costumes da Babilônia. E eles acabaram aderindo, né, a esses costumes, acabaram se esquecendo da lei do nosso Senhor. Terceiro subtópico diz assim: a importância da carta que o rei enviou a Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao 26, se vocês puderem estarem lendo aí, né, para estar tirando a dúvida dos alunos na sala de aula, o que está escrito nessa carta. Vai dizer assim: através dessa carta, o rei decretou, primeira ordem, né, que o rei deu a Esdras, que fosse estabelecida ali no meio do povo judeu. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Qualquer um que quisesse seguir Esdras, né, nessa missão, vamos dizer assim, que essa daí foi uma das missões, né, que a Esdras recebeu a estar levando a palavra. A segunda, que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dado pelo rei e seus conselheiros, aos dados como ofertas voluntárias ao povo. Que eles chegassem lá, né, não só para levar a palavra de Deus, mas sim trazer um suporte para aquele povo, né? É isso que nós vemos hoje, as ações sociais, aí, as ações comunitárias. É isso que quer dizer nesta lição. Nós devemos aí, né, nunca se apresentarmos aí com as mãos vazias, até perante ao Senhor, né? E aí eles foram levar a palavra do Senhor, mas também levando aí uma ajuda para aquele povo que estava precisando naquele momento. Terceiro, os vasos sagrados que estavam na Babilônia seriam restituídos, né? Que eles levassem também aí os vasos, né, que teriam sido roubados, né, pelo povo da Babilônia, e levasse também para colocar aí nesses templos que foram no templo que foi reconstruído. Quarto, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Que interessante, né? Toda a despesa aí de Esdras e todo o povo que quisesse seguir Esdras até Jerusalém seriam custeado pelo rei, né? E pelo governador aí, seria tudo pago, né? Então Esdras não teria dívida nenhuma para estar fazendo a obra do Senhor. Quinto, não seriam impostos servidores do templo, direitos, tributos e rendas. Não seria cobrado impostos, na verdade, né, da casa do Senhor. Não seria tirado, né, nenhuma renda deste lugar destinada ao governo, destinada aí ao rei. Sexto, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras poderia, no caso, nomear pessoas para estar auxiliando ele. Vamos se dizer assim, os diáconos, né? O pastor renomia aí os seus diáconos, os seus obreiros, formando um corpo de obreiro, né, nessa missão dele. Glórias a Deus por isso. Esdras louva a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso
entendendo-lhe a beneficência perante o rei. Ele entendeu que aquilo dali, ele viu Deus. Naquele gesto do rei, ele acabou vendo a mão de Deus, né, depois de tanto sofrimento do povo judeu. Glórias a Deus por isso, né? E nós vamos ver aí no nosso segundo subtópico, que diz assim: Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico vai dizer assim: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Um pouco mais abaixo aí nós vamos estar lendo assim: recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Eu marquei esse pedacinho dessa lição para enfatizar algo. Muitas das pessoas pensam em fazer a obra de Deus, mas têm medo, né, de fazer a obra do Senhor. E Esdras aqui deixou um exemplo muito claro para nós aqui na nossa lição. Estou abrindo uma linha paralela aqui do meu pensamento. Hoje nós não devemos confiar tanto na justiça de homens, né? Hoje nós não precisamos confiar tantos aí, vamos dizer, na segurança do homem. Se nós estamos firmados na palavra, se nós estamos firmados no poder de Deus, né? Então nós devemos confiarmos em Deus. De que forma? Entregando tudo para Ele. Se nós estamos aí fazendo o que Deus manda nos fazer e temos consciência disso, por que nós vamos temer? Se nós podemos apenas confiar, né? Nós podemos apenas estar confiando em Deus e deixar que o resto os mais Ele faz, né? E aí foi isso que Esdras fez. Esdras, ele recusou a escolta militar, né, do governo Artaxerxes, e ele preferiu ir só confiando em Deus. Glórias a Deus por isso. Segundo subtópico, o encontro de Esdras com Neemias. Uma referência bíblica aí para nós aí, tá lá em Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, né? Não é entrega o teu caminho ao Senhor e fica de olho. Entrega o teu caminho ao Senhor e pede para ficar conferindo. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, né, nós já sabemos que ele vai fazer, né? Voltando aqui no segundo subtópico, sobre o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual tinha sendo um líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias ungiu-se a Esdras na tarefa a qual este havia sido enviado, né? Ele entendeu que aquela missão ali seria necessária. Neemias entendeu. E aí ele acaba ungindo ele, acaba consagrando ele a esta missão. Então, olha, se foi para isso que você veio, então que faça a missão que Deus te mandou fazer, né? Isso que ele quer dizer aqui. Terceiro subtópico: Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve a santa convocação. Ele convocou todo o povo, né, para que se apresentasse ali em um local, apresentasse no templo, né, para estar ouvindo ali a palavra do Senhor. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia, desde manhã, né, até o meio-dia. Havia sido constituído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares. O Senhor, ele separou 12 discípulos, né? E além ali agora no livro de Esdras, ali nós já vemos ali quase a mesma coisa, né? Estava ali a Esdras ensinando a palavra do Senhor e tinha 13 obreiros ali ao seu lado, né? 13 obreiros ali junto com ele, né, assistindo o ensino da palavra do Senhor. Glórias a Deus, né? Estavam acompanhando ele. Ainda cooperava um grupo de levitas, né, os tocadores ali de harpas e pandeiros, e as pessoas que
faziam a parte do louvor, daquele culto, vamos se dizer assim, né? Que coisa boa. E o objetivo era fazer todos entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 8. Glórias a Deus. Quarto subtópico. O ensino foi maravilhoso. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? O povo, ao ouvir a literatura, começou a chorar e lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Então o povo começou a comer e beber e festejar, porque todos entenderam que a palavra que lhes fizeram saber, né? Eu gostaria de ler aqui com vocês aqui Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Essa leitura é a questão do ensinamento da palavra. A palavra do Senhor, ela é confrontadora, então ela nos faz arrepender. E é por isso que eu li essa referência aqui. E o povo, quando eles entenderam a palavra do Senhor, aqui a nossa leitura vai dizer que eles começaram a lamentar-se. De que forma se lamentando? Chorando e pranteando, porque haviam feito errado todo aquele tempo, né? Haviam estado errante todo aquele período. Então aquele povo, ele se quebrantou, se sentiu humilhado, triste, né? E o que acontece? Nós não devemos, né, ficar triste, porque o nosso Senhor, ele veio para nos perdoar, ele veio para perdoar os nossos pecados e restaurar, né, as nossas forças. Em segunda Crônica 7,14 vai dizer assim: E se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós devemos estar cientes que quando nós clamamos o nome do Senhor, Ele é misericordioso, né? A estar a perdoar os nossos pecados. É isso que os dois ali, Esdras e Neemias, eles começam a repreender o povo, dizendo: olha, vocês fizeram porque vocês estavam com os olhos vedados, acabaram se esquecendo da lei de Deus. Então o errar é normal, né? Mas nós devemos reconhecer que nós estamos errados também. E foi isso que esse povo fez. Amém? Terceiro subtópico. Diz assim. Terceiro tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada. Primeiro subtópico diz assim: Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Além da literatura de Moisés, que fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ter lidos e explicado ao povo em convocação solene a cada 7 anos. De que forma eles faziam isso? Eles convocavam todo o povo judeu a estar indo no templo, né, para que fosse lida toda a lei de Deus, para que aquele povo não viesse a se esquecer da palavra do Senhor. E eles tinham que ler e ensinar a palavra do Senhor, explicar. Você imagina aquela multidão de gente, né, no templo, e eles tinham que estar falando de 7 em 7 anos, ensinando toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus. Além da lei de Moisés, ali que eram lidas todos os sábados, como nós acabamos de ler aqui, de 7 em 7 anos, eles teriam que abrir todas as leituras, né, todas as leis, e explicar ao povo, para que o povo não viesse a se esquecer. Segundo subtópico,
Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos o ensinassem todas as nações e guardarem tudo que lhe havia mandado. Vocês podem ler com seus alunos aí, ó, Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, né? Que é muito interessante. Até eu vou abrir com vocês aqui para a gente poder estar vendo essa referência. Livro de Mateus. Mateus 28, que diz assim, do 19 ao 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Né? Glórias a Deus. Então, o próprio Jesus, né, manda nós ensinarmos. Não é só pegar e fazer a missão. É ensinar o propósito da missão. Nenhuma missão ela é em vão, ela tem que ter um propósito. E assim foi feito com Esdras. Quando ele encontra Neemias ali, eles unem as forças, né, e começam a pregar a palavra de Deus novamente no povo de Deus. Terceiro subtópico, que diz assim: o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Cristo, que pregues a palavra. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. O Senhor, que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiaram homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Lá em 2 Timóteo 2,2. E se ensinar que acha dedicação ao ensino, em Romanos capítulo 12, versículo 7. Por que o apóstolo fala isso? Sobre a pessoa ser idônea, sobre a pessoa ser dedicada. Porque as coisas de Deus não é brincadeira, né? As coisas de Deus a gente não pode pegar e usar como benefício próprio. As coisas de Deus nós não devemos tirar proveito dela para nós, mas sim ensinar o que é certo e o que é errado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É aquilo que eu falei no começo, né? Que nós devemos fazer a missão, mas também nós devemos saber o propósito da missão. Se for para proveito próprio, então não faça, né? Se for para tirar proveito da situação, então é melhor não fazer. Amém? Quarto tópico diz assim: o resultado do ensino da palavra de Deus. Primeiro subtópico: o ensino da palavra gera temor a Deus. Primeiro, Deus falou: ajunta-me o povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os meus mandamentos do Senhor para o temer, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Mas temer o Senhor por quê? Porque o Senhor é amor, mas também Ele é justiça. Né? Nós devemos entender isso, que o Senhor perdoa, mas as consequências do nosso pecado não tem como passar. Então nós devemos estar na lei de Deus, ali seguindo os mandamentos que o Senhor nos deixou, para que nós não venhamos a perecer. Né? É isso que essa lição está nos ensinando aqui nesse primeiro exemplo. Segundo, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 7, vai estar uma referência boa. Se desvia do mal. Em Provérbios 16, capítulo 6, e aborrece o mau caminho. Em Provérbios também, capítulo 8, versículo 13. Terceiro, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos e adorou ao Senhor seu Deus, e com ele fez um firme concerto, o renovo de aliança.
né? Alianças que estavam quebradas ali pela adoração de outros deuses, deuses pagãos, como já disse aqui. Então o povo restabelece uma aliança com Deus, restabelece ali uma nova adoração a Deus, né? Um concerto que diz assim: a palavra de Deus é o poder de Deus, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Segundo subtópico, o ensino da palavra implanta normas espirituais aos crentes. De que forma? Vamos entender sobre isso. Estas normas são formas de manifestações da nova vida daquele que se converte, naquele que, pela oração do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, nós vamos ver uma referência. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. Primeiro, o crente é honesto a toda prova. É a palavra que nos confronta, a palavra que nos leva a modificar, a evoluir, a santificar. E o primeiro de tudo é o crente ser honesto. Será que já aconteceu com você alguma vez de você chegar numa padaria e você passa um valor no caixa e a pessoa vai voltar o troco para você a mais? Você volta a devolver? Ou você é um espertalhão? Você dobra o dinheiro, põe no bolso e sai. Honestidade, né? O crente jamais mente. Ah, mas é só uma mentirinha. Mentira é mentira. Ah, mas eu só omiti a verdade. Mentiu. Ah, mas era só para não magoar a pessoa. Feriu, porque você já mentiu. Nós vamos ver aí em Isaías, capítulo 63, versículo 8. Tem uma referência boa ali. Também nós temos ali em Efésios, capítulo 4, versículo 25. E 1 de João, capítulo 2, versículo 28. São referências ótimas aí, se você puder estar lendo com seus alunos, algumas delas. O crente tem o testemunho de sua consciência, por mais que as pessoas não vejam, por mais que as pessoas não estejam aí, né, vendo o tamanho da mentira. Mas é uma mentira. Terceiro, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Você chega em algum lugar e você olha um exemplo simples aqui para vocês. Eu tô aqui com clipes na minha mão. E você chega em algum lugar e se depara com esse clips. E você olha no lugar, tem bastante clips. Só que ninguém tá vendo. Aí você pega um punhado desses clipes e enfia no seu bolso. Isso é certo ou é errado? Um exemplo simples, coisa boba. Não é seu, né? Jamais se apodera de algo que não é seu. Eu estou usando exemplos simplificados aqui, coisas básicas, né? Para que todos nós venhamos a entender. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 28 vai nos dizer sobre isso aí. Em Lucas capítulo 19, versículo 8 também, né? Quarto, né? O crente vive uma vida moral e é exemplo de pureza. Não se prostitui, né? Não se dedica à prostituição. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 3 tem uma referência boa aí. Quinto, jamais dá falso testemunho de alguém. Jamais fala mal do seu irmão. Jamais se senta à roda dos escarnecedores, né, para ficar falando mal da vida um do outro.
É isso que está querendo dizer, falso testemunho de ninguém, de alguém. Não levanta calúnia contra seu irmão, né? Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, em Provérbios, capítulo 10, versículo 18, em Tiago, capítulo 4, versículo 11, são referências aí excelentes para você estar pedindo para os seus alunos lerem, né, e entenderem sobre essas questões. Terceiro subtópico. O ensino da palavra dá o conhecimento. A igreja de Corinto foi esquecida, porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido o conhecimento. Consideramos. Primeiro, o conhecimento consolida a força, você ganha corpo, você ganha a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você tem uma boa instrução, quando você é bem instruído, você ganha aí, né, a confiança de estar fazendo tudo diante da palavra do Senhor, né? E nós vamos ver aqui no segundo exemplo, mas antes aqui eu vou deixar João capítulo 8, versículo 32 e 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 aí como referência para você estar lendo em sala de aula, muito bom. Nós devemos saber que pelo conhecimento do saber de Deus, né, nós sabemos que nós estamos conhecendo a verdade. Nós estamos fazendo gerar o fruto da verdade nas nossas vidas. Segundo subtópico, segundo exemplo. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Agradar a Deus é um resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá a graça para agradá-lo. Então quer dizer que isso não é de nós. Isso é de Deus, isso provém de Deus, né? Nós estamos aqui para servir a Deus, para adorar a Deus. Amém? Nós estamos aí, né, já chegando aí ao final da nossa lição, dessa videoaula comentada. E nós vamos aí estar aí na próxima lição, tratando da lição de número 11, que vem com o tema da lição de número 12, né, perdão, que ela vem com o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? E eles vão estar aí entrando nesse assunto também, que é bem complicado aí na questão das lições bíblica dominical, trazendo para os nossos dias de hoje. Então não perca a próxima videoaula, vai ter bastante referências aí bíblicas, né, para sermos todas embasados na palavra de Deus, porque a escola bíblica dominical é isso, é o ensinamento da palavra, né, assim como o nosso irmão Esdras fez naquele tempo. Amém? Chegamos aí ao final da nossa aula, né, e eu gostaria de estar pedindo mais uma vez aos irmãos, né, que os irmãos aí possam estar se inscrevendo no nosso canal e já deixando já aí aquele like, né, para nos ajudar a crescer. E compartilhe, por favor, aí nas suas redes sociais, aí no nosso Instagram, no seu WhatsApp, nas suas páginas de Facebook. E hoje nós estamos também aí, já estou sempre lembrando nos vídeos, nós estamos agora no Telegram, né? Os irmãos que quiserem estar nos acompanhando no Telegram aí, manda lá um alô para nós no Telegram. Eu vou estar colocando o meu número aqui bem abaixo aqui da tela. E os irmãos vão poder estar me chamando no WhatsApp, no Telegram. E nós vamos estar aí trocando informações, porque estamos aqui para aprender a palavra do Senhor todos juntos. Amém? Eu sou o professor Daniel Santos. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe. Paz, Senhor.